Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo de 15 minutos. Até 15 minutos. Não necessariamente 15 minutos. Tentarei ser breve e terminar antes disso. Eminente ministro Sebastião Reis Júnior, digníssimo presidente desta egrégia turma e relator desse recurso agravo regimental em recurso em habeas corpus, eminentes ministros Og Fernandes, Antônio Saldanha Palheiros, Otávio de Almeida Toledo, é uma satisfação estar presente diante de Vossas Excelências, assim como o eminente subprocurador da República, professor Paulo Queiroz, com quem todos nós tanto aprendemos. Eminentes ministros... Estivemos juntos ainda. Sim, estudamos juntos, sim, nós três, Excelência, na Alemanha. Este caso é um caso que envolve uma alegação de quebra de cadeia de custódia, e duplamente. Quebra de cadeia de custódia de elementos físicos, no caso, a apreensão de um aparelho de telefone celular, e ausência de cadeia de custódia quanto a documentos digitais armazenados na memória do aparelho de telefone celular. Ressalto, antes de começar, que a defesa, então, constituída em alegações finais, ou melhor, em resposta à acusação, alegou a necessidade de perícia no telefone de aparelho celular, pediu a nomeação de um assistente técnico para que pudesse acompanhar os dados da memória e acesso aos dados de memória do aparelho celular. Lhe foi negada. Em alegações finais, a defesa repete os requerimentos. Houve indeferimento. O paciente fora condenado, um delegado de polícia, por crime de falsidade ideológica, corrupção e lavagem de dinheiro, exclusivamente com base em mensagens de que seriam conversas de WhatsApp dele com um colaborador premiado, aparelho fornecido ao Ministério Público diretamente pelo colaborador premiado. Este tema foi alegado novamente em razões de apelação perante o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E o tribunal nega a preliminar de nulidade sob o argumento de que existia prova da cadeia de custódia, porque existia um relatório de cadeia de custódia da apreensão do aparelho de telefone celular e porque, quanto aos arquivos digitais, havia o relatório de extração dos dados pelo aparelho Cellebrite. Todavia, eminentes ministros, eminente relator, não é disto que a defesa está negando. Há o relatório de extração do Cellebrite, há a alegada documentação de cadeia de custódia do aparelho celular. Mas o que acontece aqui, eminentes ministros, é o senhor Rafael Góes, colaborador premiado, celebra uma colaboração premiada em 2017. Em 2020, ele é ouvido pelo Ministério Público, colaboração premiada celebrada com o Ministério Público, e fornece o seu aparelho celular onde teriam as conversas dele por WhatsApp com o paciente. O Ministério Público recebe o aparelho de telefone celular no dia 7 de maio, o próprio Ministério Público, instituição tão importante e tão relevante para o sistema acusatório quanto a Defensoria Pública, justamente saudada por Vossas Excelências, e o Ministério Público, em plena vigência da lei, pega o aparelho de telefone celular e lacra sem número. E lacra o aparelho de telefone celular sem indicar o momento, a hora da lacração. E, portanto, aqui não estamos a falar apenas em violação de cadeia de custódia de prova digital. O Código de Processo Penal, no artigo 158-D, quando trata dos requisitos da lacração de qualquer lacre, de uma arma, de um crime, de uma droga, diz que os elementos devem ser lacrados com numeração. E por que isto é relevante, eminentes ministros? Isto é relevante na medida em que o telefone é apreendido no Ministério Público no dia 7 de maio de 2020. O relatório de extração do Cellebrite é do dia 11 de maio de 2020, 4 dias depois. E mesmo sem a defesa ter acesso ao conteúdo da memória, porque não foi feito cópia forense, não foi extraído o código hash da memória dos aparelhos, o que se constata pelo relatório do Cellebrite, pelos dados escritos que o relatório informa. O que se extrai
e há um parecer do professor Alex, juntado aos autos, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Alex Borges Vieira, extrai-se do relatório. A extração ocorreu dia 11 de maio de 2020, das 11 horas e 56 minutos às 12 horas e 52 minutos. Todavia, no dia 7 de maio, quando o telefone foi recebido, no dia 8 de maio, quando o telefone estava em posse do Ministério Público, e no dia 11 de maio, a partir das 10 horas da manhã, antes da extração do Cellebrite, houve alteração de arquivos do aparelho de telefone celular, inclusive de conversas de WhatsApp. O laudo atesta que no dia 7 de maio, próximo às 14h30, não se sabe a hora da recepção pelo Ministério Público, porque o promotor de justiça não tomou a providência básica, anotar na cadeia de custódia a hora que recebeu o aparelho. Às 14h30, o que se tem é que este telefone é colocado em modo avião. Depois disso, no dia 8 de maio, indiscutivelmente o aparelho estava de posse do Ministério Público e sem extração dos dados pelo Cellebrite, que só irá ocorrer no dia 11. No dia 8 de maio, às 16 horas e 30 minutos, e no dia 11 de maio, das 8 horas às 10h20, a extração começa às 11h56, antes disso, portanto, arquivos de configuração do aparelho .plist, inclusive relativos ao WhatsApp, sofreram alteração por volta das 11 horas. E no mesmo dia 11, das 8 às 11 horas da manhã, houve alterações de arquivos de bancos de dados, dados estes do WhatsApp, do aplicativo WhatsApp, que sofreu modificação na sua base de dados, inclusive armazenamentos de chats. Estes não são dados disputáveis, não há controvérsia sobre esses fatos. Isto está, a data de modificação desses aparelhos, a data de modificação desse catálogo está no relatório do Cellebrite, do dia 11, e que diz o que aconteceu antes. Entre a data do recebimento do aparelho de telefone celular pelo Ministério Público e a extração dos dados que foram considerados prova. Não dá nem para dizer se tem ou não tem código racha, eminentes ministros. Não dá para dizer porque a defesa não teve acesso sequer aos arquivos originais. Então, o que se pede, e há farta jurisprudência, tanto da 5ª turma quanto da 6ª turma, reconhecendo que no caso de violação da cadeia de custódia de provas digitais, se não houver um procedimento para documentação que garanta a autenticidade e integridade desses dados, que esta prova é inadmissível, leio rapidamente um precedente, relatoria do ministro Otávio Toledo, agravo regimental em habeas corpus 738-418 de São Paulo, do dia 11 de maio de 2025, de agora, em que as teses do julgamento foram: a cadeia de custódia deve ser preservada para garantir a confiabilidade das provas digitais. A ausência de medidas para a preservação da cadeia de custódia, quando impede qualquer teste de confiabilidade do conteúdo digital, torna a prova imprestável. A quebra da cadeia de custódia nessas circunstâncias impõe o desentranhamento da prova dos autos. O presente caso é idêntico. O prejuízo à defesa, se é que se quer que a defesa demonstre prejuízo por não haver documentação da cadeia de custódia, quer quanto à data e lacre da apreensão do aparelho celular. Se tivesse data e lacre, e ele tivesse sido deslacrado e manuseado, saber-se-ia quem deslacrou, quando deslacrou, entre o dia 7 e o dia 11. Se não houve deslacramento, e houve alteração de qualquer forma, se ele não estava envolto em papel e estava num saco plástico e era possível acessar o aparelho celular pela tela ou por qualquer outro meio, o acesso ao conteúdo de memória com códigos hash da data da extração permitiria a comprovação de autenticidade, auditabilidade, repetibilidade daquelas operações que foram realizadas. Agora, a defesa não tem nada disso. Portanto, neste caso, e era dever do Estado preservar a cadeia de custódia, os fatos são de 2020,
quando a lei já estava em vigor. A entrega do aparelho se dá em maio de 2020, quando a lei que trata da cadeia de custódia já estava em vigor. Não é nem discussão se isto se aplicaria ou não a fatos anteriores. Com esses fundamentos, pede-se a concessão da ordem. A defesa reconhece, e eminente ministro relator destaca na sua decisão, que nega a liminar, que eventualmente poderia estar em xeque, neste caso, o princípio da unirrecorribilidade, porque a defesa opta por vir com habeas corpus quando há agravo em recurso especial. O que acontece aqui, eminentes ministros, é que o paciente está condenado a 16 anos e 4 meses. O paciente vem cumprindo medidas cautelares alternativas à prisão. Portanto, o paciente vem sofrendo claramente restrição em sua liberdade de locomoção. E o que acontece é que se a defesa interpõe habeas corpus no começo do processo subindo com esta matéria, o habeas corpus é prematuro. Se a defesa aguarda a sentença para subir em apelação e em recurso especial, como vários temas estão lá, provavelmente a defesa enfrenta o óbice da súmula 7. Então, a defesa reconhece, não haveria como não reconhecer, o excesso de trabalho de vossas excelências. Mas o princípio da unirrecorribilidade, eminentes ministros, precisa garantir que a defesa tenha uma via, unirrecorribilidade. O que acontece hoje, data vênia, que em muitos casos, inclusive com as denegações sistemáticas de admissibilidade de recurso especial extraordinário, a defesa não tem via alguma. Então, neste caso, se não for conhecido no habeas corpus e se não for reconhecido no recurso especial, a defesa vai ter que entrar com uma revisão criminal para depois subir a este egrégio tribunal contra o acórdão da revisão criminal. E, em vez de 2 conhecimentos, serão 3. Me parece que a questão não há controvérsia fática que impeça a resolução da matéria em sede de análise da matéria em sede de habeas corpus. Me parece que no caso em que há pena de prisão imposta antes do trânsito em julgado e o paciente sofre medidas cautelares, não se deve negar o conhecimento do habeas corpus, até para reafirmar a jurisprudência desse egrégio tribunal. Sob pena deste egrégio tribunal que promoveu uma verdadeira revolução na matéria probatória nos últimos anos, em reconhecimento pessoal, em confissões, em depoimentos de policiais, em provas digitais, esta revolução não chegar aos tribunais, porque os tribunais continuam a não aplicar esta jurisprudência e não se consegue chegar a este egrégio tribunal para que faça a valer. É isso que a defesa pede e acredita que, mais uma vez, vossas excelências farão justiça. Muito obrigado. Vai querer falar?